Boa tarde para todos que estão nos acompanhando nessa nossa primeira live, incrível, né? Primeira live no Instagram que a gente vai fazer hoje com o Leandro Ruschel. Daqui a pouco ele deve estar entrando. Ó, já está acenando aqui, vamos chamar ele para dentro. Deve estar entrando aqui. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Fernanda, boa tarde, tudo bem? Que horas são aí, Leandro? Aqui agora nós estamos 1 hora, né? Atrás do Brasil, então são 4 horas da tarde. Perfeito, perfeito. A gente está aqui inaugurando essa nova sessão de lives no Instagram com um assunto muito pertinente que nos uniu já na semana passada aqui na Rádio Guaíba, no programa do Júlio Ribeiro, né? Que foi uma série de tweets que tu fizeste repercutindo o estudo, então, o trabalho de pesquisa que havia sido feito, que começou lá com uma investigação da origem do vírus do Covid-19. Né? E aí tu leste ali a série de tweets que tu tinhas feito, que eu até teria feito se tu não tivesse no programa, porque já estava ali no meu material guardado. Né? E hoje continuou saindo coisa, saiu durante a semana inteira. Né? Então hoje a gente tem aqui de que o Congresso americano finalmente, em matéria do Washington Post de hoje de manhã, que o Congresso americano finalmente começou uma investigação sobre a possível origem laboratorial do Covid-19. Eu queria começar aqui te dando as boas-vindas, né? Leandro Ruschel está conosco, e pedindo para tu comentar um pouco sobre esse assunto, né? Que para nós não parece nenhuma novidade. Como eu coloquei naquela thread de tweets, para mim ainda não deixa de ser impressionante a falta de interesse da mídia em geral, enfim, mesmo de muitos atores políticos, em pesquisar a fundo a origem desse negócio. Uhum. Porque tem dois objetivos principais, né, para pesquisar a origem. O primeiro objetivo é, de fato, identificar se houve alguma falha, algo que o homem produziu, né, para, número um, responsabilizar as pessoas envolvidas, já que nós temos milhões já de mortos e um número muito maior de pessoas que sofreram com isso, direto ou indiretamente. Basicamente não tem, acho que um ser humano que não foi impactado por essa questão. E número dois, tomar providências para evitar que isso aconteça de novo, caso isso tenha sido algo gerado por alguma atividade humana, né? Então, eu fico realmente surpreso como há pouco interesse em investigar, em tentar descobrir, e a gente começa a enxergar de forma mais clara, né, como há a politização completa desse negócio, onde se investiga certas coisas específicas, com determinados fins políticos específicos, mas não se investiga o que é o principal, né, que é como é que isso começou, quais foram as primeiras medidas, quem é que errou de maneira fundamental, né, no início desse processo. Parece que não quer se falar disso, porque os atores implicados aí são muito poderosos, né, e poderia mudar aí não só a narrativa dessa pandemia, como gerar responsabilizações que esses agentes trabalham profundamente para não deixar isso acontecendo. Vocês imaginem só o tamanho da responsabilização financeira direta e indireta que a China teria que fazer caso ficasse comprovado que houve um problema de segurança no laboratório e que o vírus teria saído de lá. Vocês podem imaginar o tamanho do impacto econômico, seria uma tremenda desgraça. Fora toda a responsabilização moral pelo fato de que eles poderiam saber desde o início e não teriam alertado o resto do mundo.
Ou seja, tem aí uma infinitude de ações legais, tanto de pessoas que perderam familiares ou tiveram sua saúde comprometida, quanto de países inteiros. Ou seja, uma enxurrada de ações aí que poderia durar muitos e muitos anos, né? E a gente vem falando aqui porque desde o início, tu tem acompanhado desde o início essa questão do Covid, eu também tenho, da complexidade do vírus, do SARS-CoV, inclusive do médico que fez análise genômica do HIV lá atrás, que teria identificado que teria todo um sequenciamento idêntico do HIV no vírus do Covid-19, que não seria possível existir ao natural, né? Então é uma série de evidências que começam a se colocar. E aqui eu deixo uma provocação para ti, Leandro. Não seria... Só um detalhe, essa questão do sequenciamento com algumas similaridades com o HIV foi algo que não foi confirmado, assim, há uma dúvida ainda em relação a isso, mas o que não há dúvida é que há outras características que são muito improváveis de terem emergido de forma natural, né? Eu acho que a gente poderia fazer assim, uma série de afirmações que são fatos comprovados e outras coisas que são especulação, né? Só para deixar aí o nosso espectador tomar a sua conclusão, enfim, decidir o que é mais provável, né? Bom, alguns fatos comprovados já até aqui, né, que foram difíceis de serem levantados até, por conta dessa cortina de fumaça. Isso ficou mais claro num artigo de um jornalista chamado Nicholas Wade, que postou no seu Medium, né, até porque ele não trabalha mais no New York Times, ele trabalhou por 12 anos como um correspondente científico, ou seja, um jornalista especializado em ciência, e ele fez então um apanhado, né, de todas as descobertas que foram acontecendo. Que foi o que tu publicou semana passada. Exatamente, e a Gazeta do Povo, o jornal lá de Curitiba, fez um serviço ao país traduzindo, né, esse artigo e publicando. Então, se você colocar Nicholas Wade, Gazeta do Povo aí no Google, vai aparecer o artigo traduzido, e eu sugiro que todos leiam, né? Então, o que nós sabemos até aqui? O que é certo que aconteceu? Tanto pelo artigo do Nicholas Wade, quanto por outras fontes, né? É certo que a pandemia surgiu em Wuhan. Os primeiros casos foram relatados lá, o primeiro surto aconteceu lá, né? Então isso é algo praticamente certo. É certo que as autoridades chinesas sabiam que existia uma epidemia acontecendo antes de anunciar, tanto para os chineses, quanto para o OMS, quanto para o mundo, né? Isso é cabal, porque tem uma prova cabal que o próprio prefeito de Wuhan, num episódio aí estranho até, um episódio não esperado de sinceridade, pediu desculpas para a população, dizendo que não poderia falar sobre a doença porque ele respondia às autoridades centrais, né? E médicos que naquele primeiro momento tentaram alertar a população foram ameaçados com prisão, tiveram seus posts removidos, né, no WeChat e outros serviços tipo redes sociais chineses. E um deles, inclusive, morreu, supostamente de Covid, e depois até houve um pedido formal de desculpas, e alguns sumiram, né, nunca mais se ouviu falar, um grupo de 7 médicos. É fato que Taiwan alertou a própria OMS que existia transmissão... Bem antes do mundo ouvir falar, né? Entre pessoas ainda no final de dezembro. E depois que teve toda a confusão, o próprio Partido Comunista Chinês largou certos documentos, e nesse documento estava claro que eles sabiam que existia transmissão entre humanos. Só que no dia 15 de janeiro, houve uma divulgação, ainda esse tweet não foi retirado do ar, está lá no perfil oficial da OMS, dizendo que naquele momento não existiam evidências de transmissão entre humanos e, portanto, e isso é importante,
não haveria justificativa para fechamento de fronteiras ou para outras medidas que cortassem comunicações com a China, né? Então, isso são fatos, isso ninguém coloca em dúvida, tem provas robustas e tem confissões dos próprios envolvidos. Né? Quais são outros fatos que vieram à tona mais recentemente? No laboratório de Wuhan estava sendo conduzida uma experiência, ou uma série de experiências chamadas de ganho de função. E, pasmem, experiências essas e laboratório esse bancado por fontes de recursos americanas, através de não é uma ONG, né, é um instituto, porque é financiado pelo governo, que recebia verbas diretas de Instituto de Saúde americano, ou seja, verbas do pagador de impostos, verbas do Estado mesmo. E então ali se conduziam experimentos com coronavírus com o objetivo de deixar esses coronavírus mais mortais, né? E aqui é preciso fazer uma explicação pro espectador aí de casa, para quem está acompanhando aqui. Para que alguém pegaria um vírus, né, que está lá na natureza, no sul da China, na maior parte dos casos em morcegos, e tentaria deixar esse vírus mais mortal, né? Qual seria a justificativa para isso? Bom, para quem não sabe, né, esses vírus, eles podem evoluir naturalmente para atacar humanos. Então são vírus que, num primeiro momento, eles estão ali circulando só entre certos animais, como morcegos, e aí eles podem sofrer uma mutação ou uma recombinação e passarem a ser perigosos para humanos. Como a gripe aviária, por exemplo. Uma gripe aviária, o próprio SARS, que é uma versão parecida com ao Covid, porque o nome oficial do Covid, ou original antes de Covid, é SARS-2, né? Ou uma outra doença chamada MERS, né? Que o intermediário da MERS foram camelos. Então, qual é que seria a ideia brilhante, entre aspas, desses sujeitos? Vamos colher esses vírus que ainda não são transmissíveis entre humanos, vamos tentar fazer, né, um processo artificial de evolução deles para que a gente possa estar um passo à frente da natureza. Então vamos tentar fazer o trabalho da natureza para deixar esses vírus mais perigosos, porque a gente já sabe quais são esses vírus e já pode até produzir uma vacina com antecedência. Esse seria, digamos assim, o propósito anunciado. Nobre. Né? Nobre. Propósito nobre. Nobre. Só que você não precisa ser cientista para perceber o quanto é uma ideia de jirico. Porque basicamente o que pode acontecer? Pode acontecer de você estar lá no laboratório, você produz um vírus que é mortal, né, que não era mortal e agora é mortal, e esse vírus simplesmente escapa do laboratório. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Laboratório esse que já havia sido alvo de preocupação, inclusive em relação às autoridades americanas, porque ele supostamente não teria todos os itens de segurança necessários para ter um laboratório de nível 4. Para quem não conhece aqui, um laboratório de nível 4 é um laboratório que tem ébola, febre hemorrágica do Congo e outros vírus muito mais mortais do que esse, que poderia ter escapado de lá. Mas mesmo antes disso, né, Fernanda? Em 2014, o próprio governo americano, próprias autoridades de saúde americanas, haviam instituído uma moratória nesse tipo de pesquisa, porque eles perceberam, esse negócio aí pode dar problema. Né? Porque depois de uma série de acidentes que aconteceram nos Estados Unidos, mesmo em laboratórios nível 4. Então eles colocaram uma moratória que proibiram o financiamento desse tipo de pesquisa. Só que nessa mesma decisão, né, de moratória, tinha algumas exceções que poderiam ser dadas, dependendo se fosse algo que envolvesse segurança nacional, né, enfim, tinha formas de contornar essa moratória, e foi exatamente o que aconteceu no caso de Wuhan. Então eles usaram uma exceção dessas da regra para
garantir fundos do governo americano para bancar essas pesquisas. E a própria pesquisadora que desenvolvia essa pesquisa, né, de ganho de função, que é o nome técnico que eles dão, disse numa entrevista, ou em algumas entrevistas, que parte dessa pesquisa foi feita em laboratórios classe 2 de segurança, e não classe 4. Para você ter uma ideia, a classe 2 seria um consultório de dentista, né, em termos de segurança biológica. E, numa visita do Departamento de Estado americano ao laboratório, foi levantada aí dúvidas sobre a capacidade, sobre a segurança desse laboratório. E para completar a história, nós tivemos relatos pela inteligência americana, isso foi apresentado ainda durante o governo Trump, que pesquisadores desse laboratório apresentaram sintomas compatíveis com Covid. Isso no final de 2019. Né? Então, se você junta todas essas peças e você junta a informação que não foi encontrado o hospedeiro inicial desse vírus, como foi encontrado, por exemplo, para SARS e como foi encontrado para MERS, além de ter outras características genéticas que seriam mais difíceis de serem alcançadas pela evolução natural, há aí uma chance gigantesca que, de fato, o vírus tenha saído de lá. Porque, junto às informações, você tem um laboratório que está desenvolvendo esse tipo de pesquisa que é pegar um coronavírus e deixar ele mais mortal. Né? Você tem preocupações com segurança já apresentadas. E você tem as pessoas ficando doentes no entorno desse laboratório, na cidade onde há essa pesquisa. Né? Poxa, o que é mais provável? Mais provável é isso ou é mais provável que tenha saído de um processo natural onde até hoje, por mais que as autoridades chinesas supostamente tenham se esforçado em tentar achar esse marco zero, né, esse hospedeiro inicial, não achou. Né? E para completar, você tem essas mesmas autoridades se negando a dar acesso aos pesquisadores internacionais aos dados do laboratório. Então, se não tem nada a temer e se não tem nenhum problema ali, por que não oferecer todos os dados dessa pesquisa? E daí a comunidade científica vai poder avaliar. Né? E seria ótimo para o governo chinês fazer isso, porque isentaria, né, o país de qualquer responsabilidade. Então, por que eles não fizeram isso? Então, se você começa a avaliar a situação, parece óbvio que saiu de lá e que foi ou um acidente ou algo intencional. Essa é a dúvida que fica. Leandro, exatamente, eu até anotei aqui, ou foi um erro ou foi proposital, porque se tu tivesse um crime de homicídio, tá, sem prova absoluta, sem prisão em flagrante, todos os indícios te levam àquela posição, é como se diz, quando tudo leva a crer que aquilo é a verdade e tu afasta tudo aquilo que for impossível de provar, resta o que for mais racional. Saiu pesquisa aqui, né, dia 29 de junho de 2021, do Dr. Stephen Quay, onde ele conclui que a probabilidade do vírus ser feito em laboratório é de 98%, e só 2% de que ele tenha vindo da natureza. Para quem quiser ler esse trabalho, tá no Cision, CISION, PR Newswire. É uma revista especializada em publicação de trabalhos científicos. E eu até acho que esse foi um dos trabalhos usados pelo governo australiano, tá? Porque, para quem não sabe, isso começou, essa questão da origem do vírus, ela foi trazida de volta à tona pelo governo da Austrália, que já tinha provocado, há alguns meses atrás, que ia investigar a origem do vírus. Na época, a China ameaçou a Austrália e disse que se eles prosseguissem na pesquisa da origem do vírus, a China faria todo tipo de embargo financeiro contra a Austrália, não ia mais vender, não ia mais comprar. A Austrália continuou. Há 2 semanas, 3 semanas atrás, então a China determinou que não faria mais nenhum tipo de acordo comercial, nem de trato com a Austrália. Tá? A Austrália, justamente na semana em que a Austrália liberou, então, o tal do trabalho ou da pesquisa que mostraria que esse vírus estaria sendo testado há 5 anos atrás para ser usado como uma arma biológica. Né? E a Austrália, que foi o primeiro país a largar isso.
Eu não vi mais nenhum outro país falar abertamente sobre esse assunto como a Austrália falou. É que também a Austrália fez isso até em defesa, e a Austrália está, digamos assim, numa guerra aberta, né, com a China por uma série de motivos, onde a China inicialmente tinha levantado a hipótese do vírus ter surgido em frigoríficos australianos, né, sendo que não há nenhuma evidência disso. E isso surgiu nessa esteira da guerra entre Austrália e China, uma espécie de guerra fria aí, que a Austrália está tomando uma postura que os outros países deveriam tomar, tipo, a China é o meu maior parceiro comercial, sim, mas eu não posso destruir a minha soberania em nome só de balança comercial, né? Então o furo é mais embaixo, né? Na Austrália baniram uma série de compras de chineses, de empresas australianas. E agora eles disseram que os navios mercantes da China não vão mais passar por ali para fazer a rota marítima da seda, né? Tem uma série de movimentos agora que estão acontecendo ali. Hoje, inclusive, está acontecendo uma manobra militar que envolve Japão, Estados Unidos, Austrália e outros aliados ocidentais, né? Se não me engano, o Reino Unido também. Mas o fato há uma guerra fria em curso no mundo, e uma das linhas de frente é China e Austrália, né? E o que uma jornalista australiana revelou foi um livro escrito por cientistas que trabalham no Exército de Libertação Popular da China, né? Onde eles discutiam o uso de coronavírus para fins militares. Não necessariamente discutindo eles a utilização, mas sim a utilização em geral, né? Preciso deixar isso claro. Então, a gente não pode descartar nenhuma hipótese, mas o ponto hoje, a maior probabilidade, como você mesmo colocou, e o cientista que escreveu esse outro artigo que você falou, é considerado um dos cientistas que estão no top 1% em termos de artigos escritos e de citações científicas, né? Citações em trabalhos científicos, mais de 10 mil citações. Então não é qualquer Zé Mané, né, que chegou a essa conclusão. Mas quando você lê um pouco e estuda, você não precisa ser muita gente para chegar à conclusão que o mais provável é ter saído do laboratório, né? E aí, novamente, voltamos àquelas duas questões iniciais. Número 1, a responsabilização, né? Porque aí seria uma responsabilização dupla, não seria só do governo chinês, seria também do governo americano, né? A responsabilização por isso. E número 2, o que nós vamos fazer agora para evitar que isso aconteça de novo? Porque ainda está acontecendo esse tipo de pesquisa em vários países do mundo, não só na China. Então isso deveria ser proibido imediatamente. Eu também concordo plenamente. Pode ser. E nós temos aí o regime chinês boicotando os insumos, né, bloqueando, usando como chantagem os insumos da vacina. Então, há uma grande chance do regime ter uma grande responsabilidade, mesmo que não tenha sido intencional, pela doença, e eles estão boicotando insumos para vacina. Então é um duplo crime, né, que está sendo cometido. E é isso que a gente deveria estar fazendo investigação agora, numa eventual CPI, numa eventual investigação parlamentar, né, e não buscando pelo em ovo e coisas pequenas que não vão fazer diferença depois que um vírus mortal foi disseminado já e é praticamente impossível de controlar, né? Então, Leandro, deixa eu te provocar impressionante aqui. O que a gente está vivendo. Deixa eu te provocar aqui, já que tu tocou no assunto. Lembrando aqueles tweets da semana passada, né? Qual é a relação do Fauci, a possível relação do Fauci com tudo isso, inclusive com o laboratório de Wuhan? Bom, não é uma relação tão direta, mas tem uma responsabilidade que é o seguinte. Existe aqui o Instituto Nacional de Saúde, que banca pesquisas, né, de todo tipo. Do Instituto Nacional de Saúde tem o Instituto de Virologia e Doenças, Infectologia e Doenças Respiratórias, algo nesse sentido, que o Fauci é o diretor, né?
E foi essa instituição do FAUT que deu o que se chama de grant, que é uma bolsa, para esse outro instituto fazer pesquisa de ganho de função. E foi esse outro instituto, então, que deu a grana lá para o One. Ontem, o senador Rand Paul, numa comissão aqui no Senado americano, colocou pressão em cima do FAUT, falou, eu quero saber, você bancou essas pesquisas, você apoia ganho de função, e ele foi saindo meio pela tangente, não, o Instituto nunca bancou diretamente, mas ele sabia que não tinha sido diretamente, né? A gente não defende esse tipo de pesquisa, e se ele foi realizado com todos os protocolos. E aí quando o senador apertou mais ele falou, olha, eu não sei o que os chineses fizeram, a gente tem que investigar, mas eu não sei, entendeu? Então, foi a primeira vez que ele foi mais questionado. Mas isso demonstra que não há interesse, de fato, apesar de ele ter falado que queria investigar de a fundo, porque pode explodir na cara dele, né? E do próprio Estado americano. Então, por um lado, os americanos querem, digamos assim, responsabilizar os chineses, mas sabendo que pode ter uma responsabilização, mesmo que indireta, mesmo que secundária, também não querem ir muito a fundo nessa história, né? É mais ou menos que nem os nossos deputados lá querendo investigar as verbas complementares, né, as verbas suplementares. Querem investigar, mas não querem porque todo mundo levou alguma, né? Então, se os americanos não querem investigar, se os chineses não querem investigar, se os virologistas, de uma maneira geral, não querem investigar, porque vão ter que abrir mão de verba, vão ter que abrir mão de pesquisa. Se as Big Pharma não querem investigar, porque muito de pesquisa que é feita de medicamento e que é feito, né, para vacina, é feito dessa forma, e isso poderia ser proibido. Então você tem os principais stakeholders ali, as pessoas que poderiam ter uma capacidade de investigação, não querendo fazer essa investigação, né, por motivos óbvios, porque tem aí interesses em jogo. E você tem a imprensa, de uma maneira geral, não querendo investigar, porque essa tese do laboratório foi ligada a uma tese que o Trump inventou, então seria uma teoria da conspiração da direita, né, ou do Bolsonaro, enfim. Então, a imprensa também não quer, né? E o próprio Wade colocou isso no artigo dele, falando, olha, como virou a tese do Trump, os meus colegas não quiseram investigar, né, e quiseram até tratar isso como teoria da conspiração. Então, isso seria uma explicação de por que isso não vai à frente. A outra é a quantidade de dinheiro que a China tem e que injeta em emissoras de TV e meios de comunicação, né, Leandro? Porque é muito dinheiro, E esse assunto, ele virou meio que tabu, né? Basicamente... crime, praticamente, tu falar sobre isso. Tanto é que tu não pode usar o nome do vírus em muitas das redes sociais que tu é banido. Tu não pode falar a origem do vírus, mas tu pode falar que existe a variante inglesa, a variante brasileira, mas tu não pode dizer que o vírus é chinês. Então tem uma série de coisas aí que se criou uma censura e se transformou um assunto num tabu, né? Sem dúvida, já há uma série de incentivos financeiros que o regime chinês dá para órgãos de comunicação, ou jornalistas diretamente, ou outras pessoas que podem ter alguma influência. E aí a gente vai mais longe, né, e sabe das ligações, das relações carnais aí entre certos políticos e o regime chinês. Mas eu acho ainda que o principal motivo, no caso da imprensa, é ideológico. Porque eles vêm com simpatia, né? Como a China não deixa de ser um regime comunista que deu certo, entre aspas, porque pega o aspecto comunista fica só no controle político, né? O aspecto da economia fica mais no capitalismo, seria um capitalismo de Estado. Então há uma certa, não só simpatia, como se fecha o olho para os abusos, né, aos direitos humanos que são cometidos, a centralização de poder, a questão ditatorial do regime, porque é de esquerda, né? Então acho que isso ainda ainda se sobressai em relação à questão de verba, né, para os veículos ou para os jornalistas. Mas aqui agora eu especulando, eu não duvido que essas agências de fact-check, que ficam toda hora dizendo que as informações sobre o Covid são falsas, não recebam algum tipo de recurso internacional de gente que tem interesse que não se descubra a origem do vírus. Porque é demais. Sim, mas é que... A perseguição é demasiada. Mas é que tudo faz parte de um grande pacote, né, Fernanda? Não é assim que
o jornalista que está lá sentado numa dessas, a gente vai pensar, não, eu preciso defender a China, né? E eu estou sendo pago por uma grande conspiração. Não, não é assim que funciona. Há um alinhamento meio que natural, e aí a pessoa vai seguindo aquele alinhamento, né? E nem sabe, às vezes, por que exatamente está fazendo isso, mas ela está fazendo parte de um grupo, ela está recebendo para estar num grupo que pensa de forma única, então ela já recebe uma diretriz, e ela nem tem que baixar a cabeça, porque ela aceita, né? Ela concorda com aquela diretriz. E aí você tem um ciclo autoalimentado, né? Essas empresas de fact-checking trabalham para as empresas que controlam a internet, essas empresas que controlam a internet são geridas por pessoas que têm uma mentalidade parecida, e ainda tem um infinito benefício econômico disso, né? Porque foi a maior aceleração que já aconteceu na história desse segmento econômico. A pandemia foi um negócio excepcional para essas grandes empresas. Porque todo mundo em casa, usando o quê? Usando o Facebook, usando o Twitter, usando o Instagram, usando o Zoom, operando. Uma tendência que já é uma tendência há anos, que a digitalização da nossa vida foi acelerada de forma violenta com a pandemia. Né? Então, não é nem uma questão assim de teoria da conspiração, é um incentivo óbvio para essas empresas adotarem essa postura de fique em casa a qualquer custo, de medidas como quarentena, como lockdown, né, porque é benéfico para elas. Leandro, antes da pandemia, 7 dos maiores 10 bancos do mundo já eram chineses. Tá? Eu fiz um artigo sobre isso para a revista Esmeril, tá? E o artigo nem era sobre a China, o artigo era quem são os donos do mundo, tá? E eu fiz um mapa assim dos que aparecem, né? Porque tem uns que nem aparecem, a gente sabe que estão acima de todo mundo, mas não aparecem nas listas oficiais. Quem aparece nas listas oficiais é quem paga impostos, quem está cadastrado, etc. Mas ali, entre os 10 maiores bancos, 7 eram chineses. Entre as maiores empresas do mundo, mais da metade já pertenciam aos chineses. Isso antes do Covid. Tá? E até me surpreendeu, porque eu não tinha essa noção quando eu comecei a fazer a matéria. E aí eu vi num ranking das comparações dos 10 últimos anos, de como os Estados Unidos estavam perdendo posições ano a ano para o império econômico chinês, né? E eu tenho amigos que dizem assim, não adianta espernear, a China já é a dona do mundo, a melhor coisa que se faz é aprender mandarim. Eu quero saber a tua opinião sobre isso, e se a humanidade aprendeu alguma coisa, se os nossos governos aprenderam alguma coisa com esse episódio da pandemia, o que a gente pode levar disso tudo? Eu não acho que a China já seja a dona do mundo, mas a questão toda é pior do que essa. Eu acho que os Estados Unidos ainda têm um poder muito maior em todos os sentidos, desde o poder militar, econômico, político, cultural. Só que o que a gente tem é a elite americana vendo com bons olhos, vendo com simpatia a possibilidade dos Estados Unidos ficarem cada vez mais parecidos com a China. Então, no final das contas, não faz diferença se é chinês, se é americano, se o sistema é muito parecido, né? Porque se você tem concentração de poder, se você tem censura, né? Se você tem o fim das liberdades individuais, se você tem o fim das prerrogativas individuais, que é o grande, né, sucesso desse país, dos Estados Unidos, é de fato uma Constituição simples e efetiva, que coloca uma série de direitos e deveres aos cidadãos. Quando você começa a perder esses direitos, ou, melhor colocando, quando as pessoas param de acreditar que esse é o modelo superior, né, de organização política em relação ao modelo chinês, por exemplo, e começam a defender até o modelo chinês, você não precisa que a China domine o mundo. Pode ser os Estados Unidos mesmo, só que dentro do modelo cada vez mais chinês, né? Claro que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não vai acontecer amanhã, mas a gente está vendo exatamente isso. Por exemplo, Fernanda, algo que sempre foi sagrado nos Estados Unidos foi o direito à livre expressão, né? É a primeira emenda aqui da Constituição, do Bill of Rights. Liberdade de expressão,
liberdade de culto, liberdade de associação, liberdade política. Então, isso sempre foi sagrado. Agora, pesquisa recente feita em universidades mostram que mais da metade dos estudantes universitários acreditam que a proteção contra o discurso de ódio, contra as fake news, é mais importante do que a liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão já está num segundo nível de importância, sendo que o que seria mais importante seria proteger as minorias de discurso de ódio ou de mentiras, né? O que é algo que não faz sentido, porque você só pode encontrar a verdade através da discussão de eventuais mentiras, né? Mas veja, se os próprios americanos passam a não acreditar na primeira emenda, não importa que esteja escrito, porque no final das contas o que faz com que a primeira emenda valha é que a maioria das pessoas a defenda, né? E cada vez mais a gente está vendo modelo chinês sendo implementado. Por exemplo, no atual governo Biden, há uma crença que o Estado deve ser o condutor da economia. O Estado que deve fazer grandes investimentos em infraestrutura, né? Democratas, né? Que deve conduzir o crescimento econômico. E ele falou no último discurso para o Congresso, para a gente fazer frente à China. Ou seja, ele está dizendo que ele quer fazer frente à China, ficando cada vez mais parecido com a China, onde a lógica é exatamente essa, né? E aí a gente cai com essas duas coisas no Estado policial. O Estado tem que controlar o discurso, o Estado tem que oprimir quem não comunga desses ideais de esquerda, que é exatamente o que acontece na China. Então, o meu maior medo não é da China, né, fazer um ataque por todos os meios e dominar o mundo. Né, o nosso modelo ocidental, a nossa cultura ocidental ser destruída de dentro para fora, ou seja, nós pararmos de acreditar nas coisas que fizeram o Ocidente alcançar os maiores níveis de prosperidade, de riqueza, de liberdade que nós já alcançamos na história humana. Esse é o meu medo. Nada mais gramsciano do que isso, né? Essa é a revolução marxista cultural de dentro para fora. É incrível que pessoas da nossa geração e pessoas mais novas possam acreditar que governos ou empresas podem fazer um filtro melhor do que elas mesmas no conteúdo que elas vão consumir. Né? Esse filtro, essa censura prévia é uma coisa muito fascista, Leandro. Isso me assusta profundamente. Mas eu não diria que é impressionante, porque mesmo que nós tenhamos, nos últimos anos, uma internet um pouco mais livre, onde as pessoas puderam ter contato com outras visões de mundo, se essas pessoas passam a vida inteira em escolas e universidades que ensinam a elas esse tipo de valor, é óbvio que é isso que elas vão acreditar, é isso que elas vão defender. E, na verdade, a gente tem agora uma guerra, né, de tempo. Porque se a internet continuar livre por mais algum tempo, vai ser muito difícil para eles implementarem essas censuras e essas posições. E é por isso que eles têm tanta pressa em censurar da maneira mais rápida possível, para controlar completamente o debate, né, o discurso. E eles estão vencendo, porque a censura, ela cresce assim de forma exponencial, chegando ao ponto, né, de retirar das redes, assim, de forma conjunta, o presidente dos Estados Unidos. Ora, se o presidente dos Estados Unidos não tem liberdade de expressão nas redes, quem é que vai ter? Pelo amor de Deus. Isso foi uma coisa absurda, assim, totalmente. E aí a única que ele estava presente era a Parler. O que eles fizeram? Retiraram o aplicativo da base, né? Tiraram o acesso ao aplicativo, praticamente destruíram o Parler, né? Levou tanto tempo para voltar. Agora está voltando ao ar, mas depois de ter concordado com as políticas de moderação da Apple, ou seja, talvez seja um Facebook melhorado em termos de censura, mas vai ter censura também. Mas é muito medo de opinião divergente, né? É uma coisa absurda. Eu considero absurdo, porque a gente vive num discurso de defesa de pluralidade, de que todos têm que ter o seu lugar de fala, que é outra coisa completamente fascista, né? Quando se define que alguém tem lugar de fala, é porque o outro não pode entrar naquele lugar. Né? Eu nasci num ambiente muito livre, onde todos tinham lugar de fala e qualquer um falava sobre o que quisesse.
E o que a gente vê é que isso cada vez é mais raro, cada vez existe mais a tentativa de calar, de escolher públicos e de determinar quem são as pessoas que podem falar determinadas coisas e quem são as pessoas que mesmo que queiram falar determinadas coisas não vão poder e que se falarem serão desmoralizadas, né? Então isso é uma censura 2.0 e o mais incrível de tudo é que as próprias empresas que deveriam se opor a isso são as que estão à frente disso, né? Na vanguarda dessa caça às bruxas, né? Por interesses comerciais, econômicos que nós conhecemos quais são e que nesse momento são alinhados aos interesses chineses, né, Leandro? Basicamente, só para ilustrar isso, quando o Xi Jinping visitou os Estados Unidos, o Mark Zuckerberg participou do encontro, porque o sonho de consumo do Mark Zuckerberg é poder expandir o Facebook para a China, né? Que é uma outra coisa que é a grande reclamação dos países ocidentais, né? Por que a China pode vender e oferecer produtos e serviços para o mundo inteiro e os países ocidentais não podem atuar na China ou quando atuam são cheios de limitação? As grandes empresas de tecnologia, né, dos Estados Unidos, Twitter, Facebook, sei lá, Google, Microsoft, não conseguem atuar na China, né? São bloqueadas. A Uber, por exemplo, abriu na China, depois de um tempo uma empresa lá copiou o Uber e o governo chinês proibiu o Uber na China. Então, obviamente, tem aí uma concorrência desleal, né? A China pode vender e fazer negócio com todo mundo e vender essas porcarias lá para o mundo inteiro, mas os países ocidentais têm que seguir regras muito mais estritas para poder operar na China. Mas, enfim, quando estava nessa reunião na Casa Branca com o Xi Jinping, foi bem na época que a esposa do Mark Zuckerberg estava grávida do primeiro filho dele. E ele perguntou para o Xi Jinping se o Xi Jinping não queria escolher o nome do filho dele. Só para você ter uma ideia do nível, né, de puxada de saco que o Mark Zuckerberg deu no ditador chinês. E aí o Xi Jinping declinou e disse que não se sentiria aí confortável em fazer essa escolha, né? Mas é só para ter uma ideia do tipo de tratamento que esse pessoal dá a um regime ditatorial, uma ditadura brutal, né? As pessoas às vezes não estudam história, infelizmente, e elas não têm a noção da natureza desse regime. Porque se você pegar uma nota de 100 yuans, o que vai estar na nota de 100 yuans? O Mao, né? Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi o maior carniceiro da história. O cara que é responsável pela morte de, sei lá, as estatísticas variam, de 30 a mais de 100 milhões de pessoas. De forma intencional, né? A galerinha da esquerda vem com a história de não, foi uma fome, mas não foi intencional, foi um... Que nem o Holodomor na Ucrânia. Foi uma fome por questões, né, de erros, mas eles não queriam, não. Se você ler lá o livro do pesquisador de Kotter, né, um pesquisador holandês, tem uma trilogia, ele mostra lá que os caras tinham cota para matar, né? Como qualquer revolução comunista, foi intencional, eles queriam matar milhões de pessoas porque é a única forma de você manter o regime, né? Então, o Mao Tse-tung não foi negado na China, ele continua sendo celebrado, ele continua sendo homenageado. Se você vai lá na Praça da Paz Celestial, a figura que está lá é a figura de Mao Tse-tung. Então, o que você espera de um regime que ainda, né, digamos assim, comemora o seu passado sanguinário, genocida, de fato? Né? É esse tipo de política que não tem o menor respeito pelos direitos humanos e nem pelo indivíduo. Eles não reconhecem o indivíduo como dono da sua própria vida, do seu próprio corpo, né? É tudo no coletivo e tudo, no fim das contas, pertence ao Estado. De outra forma, tu não teria ainda na China que se tem campos de concentração, como a gente está sempre vendo denúncias saindo de lá, sem que a organização, a ONU, sequer se manifeste em relação a isso, da mesma forma como a OMS não fez nenhuma investigação séria
sobre a origem do vírus até agora e não fará, né, Leandro? Não podemos esperar que vá acontecer. É como se meu pai sempre dizia, OMS, de onde menos se espera, não vai vir nada mesmo. A OMS é comandada por um agente chinês. O Tedros era um político de um grupo marxista, grupo revolucionário de esquerda, que foi bancado pela China desde o começo da sua carreira. Ele só chegou à diretoria da OMS por movimento chinês, por pressão diplomática chinesa. Então é óbvio que esse sujeito não vai fazer nada contra a China, né? Ele é a China, a OMS hoje é a China. E aí a gente tem empresas no Brasil que consideram que a OMS é a base, né, do que pode ou não pode ser falado, das políticas que devem ou não devem ser implementadas, e o Ministério da Saúde faz fake news. Porque o Ministério da Saúde define uma política e aí é fake news. Sendo que está lá nos termos de uso dessas plataformas que eles sempre vão usar fontes oficiais. Então a OMS é a fonte oficial, mas o Ministério da Saúde não é, né? A OMS, então, tem aí a prerrogativa de definir o que vai ser usado no Brasil, qual a política que vai ser implementada. A última análise, então, quer dizer o seguinte: a China decide o que vai ser feito no Brasil. Basicamente é isso. No mundo, né? Bom, muito obrigada, Leandro, pela tua participação. A gente vai continuar nesse assunto, pesquisando. Sigam as redes do Leandro. Twitter dele está sempre atualizado, o Twitter dele bomba, não adianta tentar derrubar que ele volta e volta mais forte ainda. Tá? Quero aqui agradecer a tua participação e deixar aqui para as tuas considerações finais. Obrigado, Fernanda, parabéns aí pelo teu trabalho, né, em defesa da liberdade, em defesa de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, em defesa aí dos nossos valores. E eu creio que a gente tem que falar, a gente tem que, enquanto nós tivermos o espaço, nós temos que conscientizar as pessoas em relação ao que está acontecendo e a guerra que nós já estamos vivendo, né? E tem gente que diz que guerra cultural não existe, que é a teoria da conspiração. Não só existe, como é a forma da guerra se desenrolar hoje em dia, né? Porque não tem como ter uma guerra bélica, uma guerra, né, com armas, porque nós estamos já numa fase nuclear do desenvolvimento militar. Então a guerra hoje é uma guerra de narrativas, é uma guerra cultural, é uma guerra política que acontece 24 horas por dia, né, 365 dias por ano, e muita gente não sabe que isso está acontecendo e não entende o porquê que, né, certas coisas se desenvolvem, por que certas tragédias acontecem, por que certas decisões são tomadas. Então, parabéns aí pelo trabalho de conscientizar. Sempre bem-vindo aqui nesse canal e nos outros que nós temos. Muito obrigada, boa tarde a todos e sigam lendo e se informando. Nada de aceitar o que a grande, extrema imprensa simplesmente diz. Eu quero agradecer o convite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.